Vamos falar de mercado de trabalho agora. Olha, algumas regras que estavam valendo enquanto estava decretada a emergência da pandemia já não valem mais. Vem um novo mercado de trabalho aí. E o que a gente pode fazer nesse novo mercado? Veja. De acordo com o advogado, leis trabalhistas criadas especificamente durante a pandemia deixam de existir. Nas próximas semanas, o ambiente de trabalho de vários profissionais deve ser alterado. Quem estava home office, ou seja, trabalhando em casa, deverá voltar à antiga rotina. Fica a critério da empresa se o empregado vai ou não trabalhar remotamente. Se o empregado está trabalhando remotamente por conta da pandemia, e agora existe a necessidade de voltar a trabalhar de forma presencial, ele vai ter que negociar com o empregador através de um aditivo contratual para estabelecer novas regras nesse contrato e então verificar a possibilidade de fazer um trabalho, de manter o trabalho remoto ou então de fazer um trabalho híbrido. A rotina de trabalho das gestantes também será alterada. Na pandemia, as grávidas podiam exercer as funções em casa. Com o fim do estado de emergência de saúde pública, elas precisam voltar ao trabalho de maneira presencial, mesmo que não tenham completado o esquema de imunização contra a Covid. O mesmo é válido para pessoas com mais de 60 anos e para aquelas que faziam parte do grupo de risco. As empresas também não precisam disponibilizar máscaras, álcool gel, nem respeitar o distanciamento entre os funcionários. Medidas de prevenção que foram impostas durante a pandemia. Outra mudança fala sobre os colaboradores que apresentam sintomas gripais. Para os funcionários serem afastados do ambiente de trabalho, volta a valer a regra de que é necessário um atestado médico recomendando o afastamento. Uma lei publicada em janeiro deste ano protegia os entregadores de aplicativos. É que se eles se acidentassem durante o horário de trabalho e precisassem ficar afastados, eles continuavam recebendo o salário. Mas com o fim do estado de emergência da Covid-19, eles perdem o benefício. Seguro por acidentes pessoais, fornecimento de máscaras e álcool em gel no período das entregas e assistência financeira em caso de afastamento por Covid. Todas essas regras deixam de valer para os entregadores com a revogação do estado de emergência. O governo federal aprovou o fim do estado de emergência de saúde pública, mas, segundo o advogado, ainda não publicou os atos normativos com as novas adaptações. O que a gente imagina é que algumas regras vão ser revogadas de imediato e outras que são mais sensíveis vão ser revogadas apenas a partir de um determinado período. A expectativa que se tem é de que algumas situações sejam submetidas a um período de transição aí de pelo menos 30 dias até 60 dias. Vou começar então com o professor Daniel Poit, porque há algumas regras agora que voltam ao normal e há um novo cenário no mercado de trabalho. Professor, bom dia, obrigado pela tua presença. Bom dia a todos. Professor, é um novo mercado de trabalho, isso é um fato, né? Por mais que as regras possam voltar a ser as antigas, o jeito de trabalhar hoje é outro, né? Sem dúvida, e houve uma aceleração nas transformações que já estavam em curso, né? Nós vínhamos já desde o início desse milênio, né, vamos chamar assim, observando uma transformação muito grande no mercado de trabalho, nas formas de contratação, e a pandemia acelerou uma parte delas, principalmente aquilo que diz respeito ao trabalho chamado teletrabalho, né, o trabalho remoto, e aquele trabalho intermitente. Agora, professor, como é que você vê o teletrabalho? Como eu trabalho em teletrabalho? Porque eu preciso também ter uma rotina. E a gente está vendo que, com o tempo, as empresas foram entendendo que não adianta deixar o funcionário trabalhando 24 horas por dia. Ele cumpre um horário ali também, né? Exatamente. Há empresas em que esse controle do tempo de disponibilidade do trabalhador para atender a empresa é controlado. Há sistemas informatizados bastante sofisticados e seguros que fazem esse controle. Tanto o controle do início da tarefa como do término, também como o controle da produção desse trabalhador durante esse período. A questão é, muitas funções não têm condições pela sua própria natureza de se submeterem a esse tipo de controle. Então é importante que a empresa avalie a rotina de cada atribuição para decidir, perceber aquilo que é possível ser feito por teletrabalho sem perda de produtividade, né?
e aquilo que não possa ser feito sobre teletrabalho, porque implica na produtividade, ou as pessoas que têm perfil para autodisciplina e aquelas que não têm. Então, essas são variáveis fundamentais para definir sobre isso. O trabalhador que vai conversar com o patrão lá e pedir para fazer o teletrabalho, quais são as características que esse trabalhador tem que ter, professor? Porque foi uma evolução aí de 10, 12 anos em 2. A gente foi pego no meio de uma avalanche. Ótima pergunta, porque há muitas situações assim, né? E o trabalhador que vai pedir para trabalhar em teletrabalho, ele deve primeiro demonstrar que, ao fazer isso, ele estará oferecendo, no mínimo, a mesma produtividade que oferece quando está no ambiente da empresa, não é? Há pessoas que fazem esse pedido porque têm interesse em fazer outras coisas, né? Em se dedicar a coisas em paralelo. Então, é muito importante que seja possível medir a produtividade desse trabalhador para que em teletrabalho ele produza tão bem quanto produzia no ambiente ali entre os colegas. Professor, hoje as empresas estão fazendo, o senhor que está sempre acompanhando o trabalho das empresas, fazendo auditorias, fazendo consultorias, as empresas estão pensando em algum momento em conversar com os funcionários e dizer, beleza, você vai fazer teletrabalho, mas algumas estão dando um valor a mais, porque tem depreciação de equipamentos, vai ter gasto com energia, vai ter isso. Isso tem sido uma constante no mercado? Principalmente os bancos, os grandes bancos fizeram isso, né? Ofereceram para aqueles que ficaram em teletrabalho condições mínimas, como equipamento adequado, do computador, softwares mais avançados, pacotes de internet que permitissem uma conexão mais rápida e mais estável, e também algum tipo de compensação, porque embora não tenha os custos de deslocamento, ele tem também um impacto no custo de fixo ficar dele, em casa, né? No custo fixo da família, porque ele está em casa, ele vai se alimentar em casa, vai gastar energia que é paga por ele e tal. Então, compensações para esse tipo de despesa também. O mercado tem sido flexível com relação a isso, O mercado professor? tem sido flexível, algumas empresas são bastante responsáveis e coerentes, conscientes desse problema. E, infelizmente, como em toda atividade, tem aquelas empresas que se prevaleceram disso para reduzir custo, para pressionar ainda mais os seus trabalhadores, assim como tiveram casos de trabalhadores que não atenderam a empresa convenientemente, se aproveitando disso como se fossem umas férias adicionais ou prolongadas. É verdade. Professor Daniel Poit conversando com a gente. Tudo é uma questão de conversar para essas novas modalidades. Coerência que vão a palavra, né? De todo mundo, né? De todo mundo. Isso aí. Professor, viva o Parmeira. E viva o Coxa, né? Boa semana a todos. Não, nós vamos infartar uma hora. Segunda-feira tem mais. Um abraço, até lá. Obrigado, até lá. Valeu, professor.